Gravação iniciada. Esta é a aula de número 5 do nosso curso de Matemática 1. E a aula de hoje, essa aula 5 de hoje, a gente vai tratar sobre as 5 representações que a função possui. Na aula passada, a gente apresentou o conceito de produto cartesiano, relação e função. E a aula de hoje a gente vai comentar sobre as várias representações que uma função possui. Essa é o que está previsto. Lembrando que sexta-feira é a data limite para a entrega da P2. E junto com essa P2, eu espero que vocês entreguem o relatório referente ao nosso primeiro bimestre e também façam a atividade relativa ao CAM. Juntando todas essas atividades, a gente vai formar a nota do primeiro bimestre, tá certo? Então, peço a vocês que façam. Quem, por um acaso, tiver com algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, entre em contato comigo para ver o que é que eu posso, né, apoiar ou ajudar. Mas espero que vocês façam, né, o máximo que vocês puderem, né, e até sexta-feira essa data limite. Algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta a respeito dessas atividades? Cauã, eu não estou... Você acabou de escrever no chat, Cauã, eu não estou lendo o chat, tá? Então, se alguém quiser falar comigo, tem que ser via microfone. Ou alguém que lê o chat pode falar o que alguém escreveu e eu acabei não comentando. Mas realmente eu não tô tendo acesso nesse momento ao chat, não. Continuo com aquele problema de que começou há 1 ou 2 aulas atrás. E ainda não consegui resolver. Não sei como é que resolve. Ninguém gostaria de fazer pergunta nenhuma, então? Sobre a P2. A gente fez segunda-feira a aula de CA, né? Fizemos o CA e, diferentemente do CA da segunda-feira da semana passada, essa deu pelo menos 6 pessoas. Pronto, então o fato de 6 pessoas já fez com que eu resolvesse, eu acho que 2 questões e foi postado lá no meu, tem uma playlist, né, que está escrita lá Dependência, né, no YouTube tem uma playlist minha chamada Dependência e foi postado lá essa aula. E quinta-feira, no mesmo horário, quinta-feira, às 10 da manhã, a princípio, então, o mesmo horário da segunda-feira, a gente tem a nossa segunda aula dessa P2, que vai ser, na verdade, o nosso quarto CA, tá bom? Então, aguardo vocês depois de amanhã, quinta-feira, lá no CA, para tirar as dúvidas da P2. E espero que na sexta-feira vocês entreguem a P2, junto com o relatório e junto com o CAM. Nenhuma pergunta, pessoal, de vocês? Nenhuma dúvida? Eu não dei bom dia a Isabelle, não dei bom dia a Cauã e não dei bom dia a Ana Lídia. Bom dia a todos vocês, tá certo? E lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Então, se quiser que eu responda pelo chat, eu não estou lendo, só vou ler depois, tá? Mas agora, nesse momento, se eu for ler agora... peraí, eu tenho a ferramenta de ler por aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ler por aqui. Por aqui eu estou conseguindo ler agora. Deixa eu ver. Sabrina respondeu a minha dúvida, ao meu comentário lá do Enem. Achei melhor do que a do primeiro dia, por incrível que pareça. Sabrina, quer dizer que você então aprendeu matemática, Sabrina, viu? Que coisa boa, legal. Cauã, Isabel e Ana Lídia responderam bom dia. Beleza. Eu tenho que ler agora o chat por outra tela. A tela de antes eu não posso usar. Bem, então, pessoal, posso começar a aula? Bom dia, entraram Maria Letícia, entraram Camille, Analice e Vinícius. Sejam todos bem-vindos.
Pronto, então vou começar a aula, tá, pessoal? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Deu uma travadinha. Pessoal, vocês estão vendo o meu quadro branco? O Microsoft Whiteboard? Sim? Preciso que alguém fale pelo microfone. Sim? Sim. Tá, obrigado. Valeu. Então vamos começar a nossa aula. Então a gente viu na aula passada, né, 3 conceitos. Recapitulando, o conceito de produto cartesiano, o conceito de relação e o conceito de função. E comentei que o conjunto formado por todas as funções que existem é um conjunto que está contido no conjunto de todas as relações. E comentei que todas as relações são os subconjuntos de um produto cartesiano, não é isso? Então temos aqui, ele faz parte de um produto cartesiano, pertence a um produto cartesiano, é um subconjunto daqui, né? Então daqui vem a nossa figura que toda relação, toda função é relação, mas nem toda relação é função, nem toda relação é função. E qual é a condição que a gente viu que para uma função, para uma relação ser função? Qual foi? A condição que a gente viu no final da aula passada foi que todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente no contradomínio. Então, para existir produto cartesiano, para existir relação, para existir função, tem que ter sempre 2 conjuntos, sempre, um conjunto de partida, um conjunto de chegada. Ele precisa ter elementos, né? Esse aqui precisa ter elementos, e esses elementos se relacionam. No produto cartesiano, nós temos todas as relações possíveis. Todas possíveis. Todas as ligações possíveis. Já na relação, não. É qualquer uma que pegue parte, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma relação, tá? Esse cara daqui, do domínio, por exemplo, tá mandando para 2 caras aqui. Isso é uma relação. Esse conjunto que manda a seta, a gente chama de domínio. Esse conjunto que recebe a seta, a gente chama de contradomínio. E para uma relação ser função, ela tem que ter exatamente um. Quando eu falo exatamente um, não é nem mais, nem menos. É exatamente um. Então, aí o final da aula passada, eu acho que eu dei assim uma série de exemplos, mas a gente vou retomá-los agora. Vamos retomar os exemplos. Eu pergunto aí para vocês, desses 3 exemplos,
Exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. Desses 3 exemplos, pessoal, qual deles é função? Qual ou quais deles são funções? O que é que vocês acham? Que obedece àquela definição. Qual? Todo elemento do domínio, vou repetir a definição. Todo elemento do domínio possui exatamente quando eu falo exatamente um correspondente. E é todo é todo. E aí, pessoal, o exemplo 1 é ou não é função? E aí, galera, esse exemplo é ou não é função? Sim ou não? Quem é o domínio? É função. O domínio é formado por um conjunto com os elementos 2 e 3. Quem é o contradomínio? Me ajudem. É um conjunto formado por que elementos? 4 e 5. Aí vale a pena frisar que existe um outro conjunto formado só pelos que recebem. E esse conjunto a gente chama de imagem. É formado só pelos que recebem. Pessoal, a imagem é formada por quantos elementos? Preciso de vocês. 2, Quais são eles? 4 e 5. Não, só o 4. Porque o 5 não recebeu de ninguém. Acabei de escrever. Imagem é formado só pelos que recebem. Se é formado só pelos que recebem, a imagem é formada só pelo 4. E a imagem, que eu vou simbolizar pela letra I, o contradomínio eu vou simbolizar pelas letras C e D, a imagem sempre está contida no contradomínio. É uma parte do contradomínio. Pode até ser igual. Se todo mundo recebesse, se eu tivesse pegado essa seta daqui, ó, apagasse ela, e em vez do 4, do 3 mandar para o 4, o 3 mandasse para o 5, agora sim, a imagem seria formada pelo 4 e pelo 5. Agora entraria aqui. Mas não foi o caso do exemplo primeiro que eu dei, né? Então, o exemplo que eu dei primeiro, vou voltar para ele, é esse daqui. Pronto, então, resposta do colega, é função. Por quê? Ele está correto, é função. Por quê? Esse cara mandou exatamente uma seta. O elemento 2. O elemento 3 também mandou exatamente uma seta. Então, é função. Ele obedeceu essa definição daqui, de que todo elemento do domínio mandou exatamente um. Vamos lá, o segundo exemplo. É função ou não é função, pessoal? É função. É função de novo. Por quê? Mesma, é só ler a definição. Tanto o elemento 2 quanto o elemento 3, cada um mandou exatamente uma seta. Não mandou nem mais, nem menos. Aí eu ia falar, professor, mas o 5 aqui não ficou sem receber, não, professor? Opa, foi mal. O 5, professor, não ficou aí sem receber, não? Eu falei, o 5 ficou sem receber, mas a condição se refere ao domínio, não se refere ao contradomínio. A condição se refere apenas ao domínio. Eu preciso olhar só para esse. A condição só se aplica ao conjunto que manda. O conjunto que recebe, eu não preciso olhar para saber se recebeu exatamente uma seta. Então, é função, sim.
E, finalmente, o terceiro exemplo, é função ou não, pessoal? Galera, terceiro exemplo, é função ou não? Esse daqui. E aí, É função? é função. Por quê? Porque o elemento 2 mandou exatamente uma seta, o elemento 3 mandou exatamente uma seta, e o elemento 4 mandou exatamente uma seta. Toda relação onde isso acontecer, nós teremos função. Pronto, então esse primeiro momento da aula de hoje, o objetivo foi só recuperar a aula passada. Agora sim, vamos falar das 5 representações de uma as 5 representações de uma função. Quais são as 5? São as seguintes. Uma representação que eu chamo de diagrama, uma representação que eu chamo de pares ordenados. Na verdade, eu já apresentei isso quando eu apresentei plano cartesiano, viu? Só que agora eu estou ampliando e botando uma a mais. Uma outra representação que eu chamo de tabela. Uma quarta representação que eu chamo de representação geométrica ou gráfica. Mas também tem a ver com geometria, então chamar de geométrica não está errada. E uma última representação que a gente também já trabalhou em outra aula aqui, a algébrica. Então, 5 maneiras de fazer a mesma coisa. Ou seja, eu vou pegar um certo exemplo agora, vou criar uma função aqui por diagrama, e uma vez feito esse diagrama daqui, eu vou querer fazer as outras 4 representações. A que eu vou fazer é essa aqui, o 1, o 2, o 1, o 3 e o 5, mandando para o 3, para o 9 e para o 15. Então, está aqui o 1 mandando para o 3, o 3 mandando para o 9 e o 5 mandando para o 15. Pronto. Ao escrever isso que eu acabo de escrever, a representação por diagrama está completa. Por que está completa? Porque eu dei quem é o domínio. Quem é o domínio, pessoal? Conjunto formado por que elementos? O 1, o 3 e o 5. E dei também o contradomínio, que é o conjunto formado pelos elementos 3, 9 e 15. E dei também a imagem, que são os que de fato recebem. Uma função vai estar bem definida se ela der quem é o domínio, se ela der quem é o contradomínio e se ela der a forma como os elementos do domínio se relacionam com os do contradomínio. E, consequentemente, aí eu descubro a imagem. Pronto, agora vamos ver os demais exemplos. O nome da minha função vai ser função f. Então, eu vou usar aqui a letra f igual, e vou listar aqui um conjunto onde os elementos do conjunto, como o próprio nome diz, são pares ordenados. Então, por exemplo, quem é o primeiro par ordenado? O 1 mandou para o 3.
Esse é o primeiro par ordenado. Segundo par ordenado, o 3 mandou para o 9. Terceiro par ordenado, o 5 mandou para o 15. Lembre que par ordenado tem que estar entre parênteses, né? Então, deixe bem claro que isso aqui é um par ordenado. Todo par ordenado tem que estar, é formado, como o próprio nome diz, por um par de números, né? São dois números separados por uma vírgula, que pode ser ponto e vírgula também, tá? Tanto faz vírgula como a ponto e vírgula, pode ser ponto e vírgula, sem nenhum problema. A gente usa mais a vírgula, mas pode usar o ponto e vírgula. Né? O primeiro elemento do par ordenado a gente chama de abscissa. O segundo elemento do par ordenado a gente chama de ordenada. Ordenada. Então, esta função f que eu acabo de exibir usando essa segunda representação, a de pares ordenados, essa função é formada por três pares ordenados. Ou seja, essa função tem três elementos. Então, mais uma vez, reforçando a ideia de conjunto, né? Conjunto. O conjunto está entre chaves, ó. É o conjunto dessa que forma essa função daqui, f. Quem são eles, os elementos de uma função? São pares ordenados. Sempre. Pronto, tá aí a segunda representação. Vamos para a terceira. Deixa eu botar uma coisinha mais. Eu vou querer aumentar aqui, só para a imagem ficar diferente do conta-domínio, eu vou botar um elemento a mais aqui. Vou botar aqui o 16. Ao fazer isso, eu mudei a imagem. Eu mudei quem? O conta-domínio, mudei a imagem ou mudei os dois, pessoal? Agora, eu adicionei o elemento 16. Ao fazer isso, eu mudei quem, pessoal? Pode falar. Eu mudei o... Exatamente. Eu não mudei a imagem. A imagem continua sendo... Vou até apagar aqui, ó. A imagem continua sendo esse conjunto formado pelo 3, pelo 9 e pelo 15. Não mudou a imagem. Ou seja, os caras que receberam não mudaram. Agora, o contradomínio, que é aquele conjunto que pode receber, ele mudou. Sim. O contradomínio agora tem quantos elementos? Quantos elementos, pessoal, agora? Além do 3, do 9 e do 15 que já existiam, que é um novo elemento do contradomínio? É o 16. Então, mudei a representação por diagrama. Posso mudar alguma coisa aqui na segunda representação, a dos pares ordenados? Sim ou não? Acrescentei um novo par ordenado? Sim ou não? Ao botar o 16. E aí, pessoal? Acrescentei ou não um novo par ordenado? Não. O par ordenado, ó, ele está associado às setas, né? Cada seta dessa aqui corresponde a um par ordenado. Se eu tenho 3 setas, é porque eu tenho 3 pares ordenados. Eu mudei o número de setas ao botar o número 16, pessoal? Sim ou não? Não. Não. Então, consequentemente, não vai mudar nada aqui. Essa representação está correta. O que mostra uma falha nessa representação. Que quando eu mostrar uma função desse jeito aqui, eu não consigo saber quem é o contradomínio. Então, embora eu possa até usar essa representação,
já percebo nela um problema. Eu não consigo ver nela o número 16, ó. Não consigo ver nela. Porque o 16 não formou nenhum par ordenado. E ela só lista pares ordenados. Então, esse comentário agora é interessante. Vamos para agora a terceira representação. A gente chama de representação por tabela. Como é essa representação? Ela é bem simples e muito parecida com a segunda. Você também vai listar os pares ordenados. Só que você vai usar a letra X, porque a gente fala que o elemento do domínio, né, está associado à letra X. O elemento da imagem está associado à letra Y. Então, a gente vai botar todos os pares ordenados do tipo XY. Quem são eles? O 1 manda para o 3, é o primeiro par ordenado. Quem mais? O 3 manda para o 9, é o segundo. E o 5 manda para o 15, é o terceiro par ordenado. E acabou. Essa é a representação dessa função f por tabela. E aí ela tem o mesmo problema, essa representação tem o mesmo problema que a anterior. Qual? Eu também não sei dizer quem é o contradomínio. Já que, ao listar os pares ordenados, mais uma vez eu não aparece o número 16. Pronto. Falei das três primeiras. Vamos falar agora das duas últimas. E eu não tenho a menor dúvida de dizer que essas duas últimas são as mais importantes. E as que a gente vai usar mais. Vamos lá? Como é que seria a representação gráfica, pessoal? Aí eu tenho que usar o quê? Uma ferramenta, um objeto que a gente chama de plano cartesiano, né? Vou desenhar o plano cartesiano. Vou desenhar duas retas. Trazer para cá. Trazer para cá. Essa outra também. Pronto. Bota na vertical os valores da imagem, Y, e bota na reta horizontal os valores de X, os valores do domínio. E agora eu faço a representação gráfica de cada um desses pares ordenados. E cada um deles vai representar aqui um ponto. Para traçar esse ponto, eu preciso colocar as divisões. Então, se o domínio tem 1, o 3 e o 5, então eu preciso colocar agora 5 divisões. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tendo cuidado de botar espaçamentos iguais, já que eu estou andando de 1 em 1. Pronto. Listei os valores do domínio, de 1 em 1. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o contradomínio, com a imagem, que vai até o 16 em tese, né? Ou 15 se você pensar. Mas aí, se eu for botar 15 divisões aqui nesse espaço pequenininho, não vai caber. Então, o truque que eu posso usar é o seguinte, eu boto uma primeira marquinha aqui, e essa marca já vale 5. Boto uma segunda aqui, com a mesma distância, essa aqui vale 10. Boto uma terceira aqui, com a mesma distância, essa aqui vale 15. Esse é o truque que a gente pode usar, então, para caber os números que você quer colocar no seu gráfico, na sua representação gráfica. Ou você fala representação gráfica, ou você fala simplesmente gráfico. É o mais comum. Eu costumo usar muito no enunciado das questões. Desenhe e faça o gráfico da função. Simplesmente assim. Vamos marcar agora os pares ordenados. Quem são eles? Eu tenho que marcar o 3, o 9 e o 15. O 3, então, exige que eu faça aqui divisões, ó. Vai ficar meio apertadinho, mas eu vou tentar. 1, 2, 3, 4. Então, tá bem apertadinho. E também o 9, mesma coisa. 1, 6, 7, 8,
9. Então, agora fazendo as ligações. 1 manda para o 3. Aí eu faço retas paralelas aos eixos X e Y. O 3 manda para o 9. Mais uma vez, faço retas paralelas. E, finalmente, o 5 manda para o 15. Faço, mais uma vez, retas paralelas. Essas retas paralelas não são a função. A função vem agora. Eu vou marcar de azul, ó. Esse ponto daqui é o primeiro elemento da função. Esse ponto aqui azul é o segundo. Esse ponto aqui é o terceiro. Então, mostrando que essa função é formada por 3 pontos. Então, essa frase é muito importante, cada par ordenado vira o quê, pessoal? Vira um ponto. O que na representação algébrica, né? Desculpa, na de pares ordenados de tabela, eu chamo de par ordenado, aqui eu vou chamar de ponto. E aí está feita a representação gráfica. Lembrando que aqui a gente tem que conhecer o plano cartesiano, saber que essa região aqui é chamada de primeiro quadrante, essa região aqui é chamada de segundo quadrante, essa região aqui é chamada de terceiro quadrante, e essa região aqui é chamada de quarto quadrante. Eu pergunto a vocês, por que os 3 pontos dessa função estão todos no primeiro quadrante? Porque não apareceu ninguém no segundo, nem no terceiro, nem no quarto quadrante. Alguém poderia me ajudar? Guardo vocês. Guardando a resposta. Porque tanto o elemento do domínio quanto os elementos do contradomínio são positivos? Perfeito. Exatamente a sua resposta. Eu usaria essas palavras aqui que eu escrevi, ó. Tanto as abscissas como as ordenadas foram todas positivas. Para estar aqui no segundo quadrante, eu teria que ter a abscissa negativa e a ordenada positiva. Para estar aqui no terceiro quadrante, eu teria que ter tanto a abscissa quanto a ordenada negativas. E para estar aqui no quarto quadrante, eu teria que ter a abscissa positiva e ordenada negativa. E no primeiro quadrante, é o único quadrante que tanto a abscissa quanto a ordenada são positivas. Então, a resposta da colega foi perfeita, tá certo? Pronto, acabei de fazer a quarta representação. E agora eu vou fazer a quinta e a última. De antemão, já adianto que a quarta representação tem o mesmo defeito da segunda e da terceira. Que defeito é esse? Esta quarta representação aqui, que eu acabo de fazer, ela tem o mesmo defeito da segunda e terceira. Qual? Como nela eu marco os pontos, né? E os pontos têm que ter uma seta associada, né? Uma abscissa ordenada. O contradomínio não aparece de novo. Esse mesmo problema que eu apontei para cá, eu vou apontar agora para cá. Não aparece o contradomínio. Que apareceu aqui. Aqui está ok, ó. Na diagrama tá beleza. Apareceu o contradomínio claramente. Aqui não apareceu. Isso eu posso, então, ilustrar como mais um problema da representação gráfica. Ou seja, do gráfico da função, eu consigo dizer quem é a imagem. Mas eu não consigo dizer quem é o contradomínio. Imagem, sim, do gráfico. Contradomínio, não. Eu não consigo. O 16 não aparece aqui em momento algum. Tá? Da função. Bem, e vamos agora para a última representação, a algébrica, que ela consiste de você botar o nome da função. O nome da função é f, como eu botei aqui no início, ó. F, você usa 2 pontos, você coloca uma setinha que vai separar o domínio do contradomínio. Então, você sempre deve colocar aqui o domínio, e aqui você deve colocar o contradomínio.
domínio, sempre. E para terminar, você tem que dar a equação. Y é uma função de x. E você tem que escrever que equação é essa. Então, agora que eu apresentei a algébrica, vamos escrever ela agora. Como é que seria para esse nosso exemplo? F, dois pontos. Quem é o domínio, pessoal? É o conjunto formado por quem? Pelo 1, pelo 3 e pelo 5. Fechei. Setinha, setinha daqui. E agora eu vou listar o contradomínio. Quem é ele? Me ajudem. Tá falado aqui, ó. Quem é ele? 3, o 9, o 15 e o 16. Olhe que essa representação agora que eu estou fazendo não tem mais aquele defeito que apareceu na segunda, na terceira, na quarta, e aqui na primeira estava ok, e agora esse aqui está ok também, ó. Ou seja, aparece o contradomínio nessa representação, sim. O que é uma vantagem. Mas não terminou ainda não. O que é que falta fazer ainda? Eu preciso dizer a lei. Aí eu pergunto para vocês, qual é a propriedade matemática que eu imaginei quando eu criei a função com 1 mandando para o 3, o 3 mandando para o 9 e o 5 mandando para o 15? Alguém conseguiu perceber que propriedade foi essa? O 15 é o que do 5? O 9 é o que do 3? E o 3 é o que do 1? Tem uma palavra no português. Múltiplos. Mais que múltiplo. Um múltiplo específico. O múltiplo estaria no caminho, mas é um múltiplo que vale quanto? 15 é exatamente quanto em relação a 5? Não é exatamente o triplo, não? Sim ou não? Sim. 15 é o triplo de 5. 9 é o triplo de 3. E 3 é o triplo de 1. Então, quando eu criei essa função, eu pensei nessa propriedade. Se eu pensei nessa propriedade, então, eu quero que vocês aprendam a escrever essa propriedade usando matematiquês. Como é que eu vou escrever aqui usando matematiquês, pessoal? Y é igual a quem? O que é que eu vou escrever agora? Triplo é que número? 3, não é? Vezes quem? O elemento do domínio, x. Eu acabo de escrever uma equação com duas variáveis, onde deixa claro que o valor de y depende do valor de x. Para cada valor de x que eu botar aqui, o 1, o 3 e o 5 aqui no lugar desse x, eu vou obter o 3, o 9 e o 15. Então, eu acabo de dar a lei, a equação. Então, para dar a representação algébrica, eu preciso dizer quem é o domínio, preciso dizer quem é o contradomínio e preciso dizer a forma como eles se relacionam. E essa forma, nesse caso aqui, foi o triplo. Gente, essa representação da 5, eu não tenho a menor dúvida que essa vai ser a mais essas duas aqui. Essa, né? Essa daqui e essa daqui vão ser, sem dúvida, as mais usadas, a gráfica e a algébrica. Então, eu vou trabalhar agora nas telas seguintes justamente situações que ajudem a vocês desenvolverem a habilidade dessa representação. Eu vou começar com a algébrica, tá? Eu já comecei, o que eu vou fazer agora, eu já comecei a fazer um pouco lá quando eu falei de relação com vocês. Quando eu fiquei usando as letras lá para representar algebricamente. Mas vamos lá. Eu vou dar 6 exemplos para vocês. 6. E vou pedir que vocês descubram qual a lei que eu usei. Tá certo? Então, vão ser 6 funções diferentes uma da outra. Né? Podia chamar a primeira de f, a segunda de função g, a terceira de função h, a quarta de função i, a quinta de função j e a sexta de função k.
Todas elas têm domínio e contradomínio. E eu vou botar os mesmos elementos do domínio. Vou botar aqui o 2, o 3 e o 4. Vou botar os mesmos domínios em todas as 6 funções diferentes que eu vou criar agora. Eu vou usar o diagrama para representar, mas depois eu quero a algébrica. Meu objetivo é chegar na algébrica. Eu comecei com o diagrama, mas depois eu vou para a algébrica. 2, 3 e 4. Vamos ver agora se vocês percebem qual é a propriedade que eu estou usando, tá? Aqui eu vou botar o 5, o 6 e o 7 e vou ligar dessa maneira. Aqui eu vou botar o 0, o 1 e o 2 e vou conectar dessa maneira aqui. Aqui eu vou botar o 10, o 15 e o 20 e vou conectar dessa maneira aqui. Aqui eu vou usar o 1, o 1,5 e o 2. Vou conectar o 2 com o 1, o 1,5 com o 3 e o 2 com o 4. Aqui eu vou usar o 4, o 9 e o 16. E finalmente aqui no último eu vou usar o raiz de 2, o raiz de 3 e o 2. Gente, o desafio de vocês agora é criar, o que é que eu quero? Eu quero criar a equação, criar a lei. Falar lei, para mim, é sinônimo de falar equação, tá? Eu quero criar a lei. Eu quero, ou seja, y é uma função de x. Que lei é essa? Então, vamos ver se vocês... Em todas eu vou escrever y é igual a alguma coisa. Em todas elas. Esse alguma coisa é que eu quero que vocês respondam agora. Alguém sabe dizer qual é a lei da função f? X mais 3. X mais 3. Exatamente. Como é que você percebeu isso? Você percebeu que o 2 foi somado com o 3 aqui. Você percebeu que o 3 foi somado com o 3. Você percebeu que o 4 foi somado com o 3. Ou seja, esse cara, esse 2, esse 3 e esse 4 são os elementos do domínio. Tá aqui eles, ó. O 2, o 3 e o 4. E esse 3 foi fixo. Ó, ficou fixo. Então, como é que fica a lei? Como a colega falou, no lugar desse 2, 3 e 4, eu posso usar a letra genérica qual? A letra X, né? E o resto, eu repito, mais 3. Claro que a gente não precisa usar cor diferente, então eu escrevo simplesmente X mais 3. E, de fato, se eu pegar os elementos do domínio e somar com 3, eu chego em todos os pares ordenados dessa função. Então, de fato, essa é a lei da função. Tá? Pronto, o primeiro exemplo foi, joia, qual vai ser a lei que eu criei, que propriedade matemática eu usei no segundo exemplo? X menos 2. Exatamente. Você percebeu aqui que 2 menos 2 aqui dava 0, você percebeu aqui que 3 menos 2 aqui dava 0, e 4, 0 não, desculpa, 1, e 4 menos 2 dava 2. Então, você percebeu que eu peguei os elementos do domínio, o 2, o 3 e o 4, e fiz o que com ele agora? Com eles? Eu subtraí 2. Então, é pegar o elemento do domínio genérico, que é x, e tenho que subtrair 2. Perfeito? Vamos para o terceiro exemplo. Qual é a lei que representa agora o terceiro exemplo? X vezes 5. Exatamente. Ou seja, você pegou aqui o 2, o 3 e o 4, e em todos os três multiplicou por 5. O 2, o 3 e o 4 foram sempre multiplicados por 5. Então, a lei vai ser y igual a x
vezes 5, só que a gente tem o hábito, quando tem letra, escreve primeiro o número. Então, y igual a 5x. Então, a lei que você vai ver um enunciado de prova vai ser y igual a 5x. O que quer dizer que o elemento da imagem é o quíntuplo do elemento do domínio. Eu poderia falar usando português essa lei daqui. Aqui eu diria que o elemento do domínio é 3 unidades maior que o da imagem. Não, o contrário. O elemento da imagem é 3 unidades maior que o do domínio. Aqui o elemento da imagem é 2 unidades menor que o do domínio. E aqui o elemento da imagem é 5 vezes o do domínio. Vamos lá para o próximo. Qual é a lei do quarto? Já falei a lei da função f, da função g, da função h. Agora vamos para a função i. Qual é o quarto exemplo agora? X sobre 2. Exatamente. Todos os elementos do domínio, ou seja, o 2, o 3 e o 4, eles foram divididos por 2. Né? Todos 3 foram divididos por 2. De fato, 2 por 2 dá 1, 3 por 2 dá 1,5 e 4 por 2 dá 2. Então, a lei é y igual a x sobre 2. Aí vai ter gente que vai olhar para isso aqui e vai falar, meu Deus, professor, tem fração, é? É, mas fração não é divisão, não? Ora mais. Desde quando você vai olhar para a fração como um palavrão? Fração é divisão, então você tem que aprender a usar a divisão no seu hábito cotidiano, porque a divisão é uma das operações matemáticas e certamente você já usou divisão na vida para alguma coisa. Então é uma divisão, uma operação que merece ser vista. Mas é exatamente essa a lei, y igual a x sobre 2. Quinta função, a função j, que o 2, o 3 e o 4 manda para o 4. Deixa eu melhorar aqui os números que estão bem pequenininhos. Deixa eu melhorar eles aqui. Nessa função aqui, o 2, o 3 e o 4 mandam para o 4, para o 9 e para o 16. Que lei é essa, pessoal? X ao quadrado. Perfeito, exatamente. Eu peguei os domínios 2, 3 e 4 e elevei ao quadrado. Todos eles. Então, peguei o 2, o 3 e o 4. Vou sempre pintar aqui de vermelho para ficar mais fácil de ver que veio daqui, né? Exatamente. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Exatamente x ao quadrado. E, finalmente, o último exemplo. Raiz de x. Exatamente. Exatamente isso. A gente pegou o elemento do domínio, quem? O 2, o 3 e o 4, e tiramos a raiz. Agora, que raiz? Raiz quadrada, né? Raiz quadrada dos 3. Aí, raiz quadrada de 2 é raiz de 2, não tem como melhorar isso. Raiz quadrada de 3 é raiz de 3. Eu posso até aproximar elas por números racionais, mas elas são números irracionais. Agora, a raiz quadrada de 4, sim, eu posso simplificar e dar 2. Então, por isso que aqui não apareceu raiz. Né? Mas, mais uma vez, o 2, o 3 e o 4 apareceram. Pessoal, vocês perceberam que eu usei as 6 operações aí? Sim ou não? Perceberam? Sim ou não? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Ou seja, vocês já aprenderam 6 operações da matemática e eu posso, então, escrever equações com essas 6 operações. Claro que posso. Agora, os casos mais difíceis, quais serão? Quando envolve mais de uma operação matemática. Então, eu vou dar aqui 3 exemplos que misturem mais 3 exemplos. E esses 3 exemplos serão mais difíceis. Porque eles vão utilizar 2 operações. Tá certo? Vamos ver se vocês
estão ligados e percebem quais são as três operações. Bem parecido com os anteriores. Ou seja, vou usar diagrama, vou usar os mesmos elementos. Aqui eu vou usar o 2, o 3 e o 4. Eu vou continuar usando o 2, o 3 e o 4, igualzinho ao anterior. Aqui eu vou usar 5, 7 e 9. Vamos ver se descobrem. Aqui, 3, 8 e 15. Vamos ver se vocês descobrem. E aqui, só para ficar melhor, deixa eu fazer uma mudança aqui. Aqui não vou usar 2, 3 e 4, não. Eu vou usar 1, 4 e 9 aqui. Vocês vão entender já já por quê. E eu quero dar como resposta 3, 6 e 9. Pronto. Está criado. E aí, pessoal, alguém sabe qual é a lei desse primeiro exemplo aqui? Eu vou tentar ajudar. Não vou dizer qual é a lei, não, mas vou tentar ajudar vocês. 2x mais 1? Não, é não. É ou não é? Decida-se. Vou jogar 2x mais 1. Tá, pois você acertou. Parabéns. É exatamente isso. Ó, ela percebeu que o 5 é 2 vezes 2 mais 1. Ela percebeu que o 7 é 3 vezes 2 mais 1. E ela percebeu que o 9 é 4 vezes 2 mais 1. Ou seja, a gente pegou o domínio e fez o que com ele, pessoal? Multiplicou por 2 e depois somou com 1. Como é que fica a lei, então? 2x mais 1. Ou seja, você primeiro dobra o valor e depois soma 1. Nessa ordem. Nesse segundo aqui, como é que fica agora esse segundo? X elevado a 2 menos 1. Exatamente, parabéns. Ou seja, ela percebeu que 2 ao quadrado, 3 é 2 ao quadrado menos 1. Ela percebeu que 9 é 3 ao quadrado menos 1. Ela percebeu que 15 é igual a 4 ao quadrado menos 1. Olha quem apareceu aqui de novo. O 2, 3 e o 4. O que é que eu fiz com todos eles? Eu peguei o valor de x e elevei ao quadrado e subtraí 1. Então, por exemplo, a gente vai estudar mais adiante essa função. Essa função aqui, o gráfico dela vai ser uma reta. Essa função aqui, o gráfico dela vai ser uma parábola. Então, a gente vai comentar isso mais adiante. Mas você tem que entender como é que você gera os pontos da função. Isso é o mais importante. Vamos para o terceiro e último exemplo. Qual é a lei dessa daqui? Vou ajudar. Eu chego no número 3 fazendo raiz quadrada de 1 vezes 3. Eu chego no 6 fazendo raiz quadrada de 4 vezes 3. Eu chego no 9 fazendo raiz quadrada de 9 vezes 3. E perceba que eu fiz aparecer aqui
exatamente os elementos do domínio 1, 4 e 9, eu fiz eles aparecerem aqui. Ó. Pessoal, que lei é essa? Raiz de x vezes 3. Pronto, que a gente escreve assim. A gente escreve 3 raiz de x. Mas exatamente isso. Pronto. Então, percebam que existem essas fórmulas, elas vieram para ajudar. Porque vamos supor que, por exemplo, em vez de 3 elementos aqui, essa função, vamos supor que ela tivesse 300 elementos. Em vez de 2 ir até o 4, vamos supor que ele fosse do 2 até o 301. Já pensou se eu tivesse que escrever 301 pares ordenados aqui, ou 300 pares ordenados aqui? Complicado, né? Então, a lei é uma maneira de dizer que em todos os 300 pares ordenados, eu vou continuar usando essa propriedade. Então, ele generaliza uma ideia. E que se a função tiver muitos elementos, essa generalização vai implicar num ganho de tempo absurdo. Porque eu não preciso, na representação algébrica, listar par ordenado por par ordenado. Basta dizer quem é o domínio, basta dizer quem é o contradomínio e basta dar a lei. Então, essa lei aqui, pessoal, é muito poderosa. E então, em vez de achar que ela veio para atrapalhar a vida de vocês, incomodar, ela veio para ajudar, para fazer generalizações. E não dar trabalho quando eu tiver um número um caso aqui, de pares ordenados muito grande. Vamos só ver se vocês estão espertos, hein? Vou dar 3 exemplos agora, irmãos. Mais 3 agora, tá? Então, na verdade, aqui são mais 6 exemplos. Vou dar mais 3 exemplos agora, irmãos desse. Vamos ver se vocês estão ligados, hein? Eu vou pegar agora, o 2, o 3 e o 4, mesmos caras de lá. Só que agora vai mandar para 6, 8 e 10. Qual é a lei agora? Dois x mais 2. 2x mais 2. A colega propôs 2x mais 2. Ela está dizendo que está dobrando, somando com 2. De fato, o 2, se você dobrar, dá 4, mais 2 dá 6. O 3, se você dobrar, dá 6, mais 2 dá 8. E o 4, se você dobrar, dá 1. Olha que engraçado. A sua está correta, mas eu pensei diferente. Eu pensei assim, ó. A minha lei foi, eu vou somar com 1 primeiro e depois eu vou dobrar. Foi assim que eu pensei. Só que quando você multiplica isso vezes isso, né? E isso vezes isso, dá exatamente a lei que você acabou de falar agora. Mas não sei se vocês perceberam que eu peguei, quer dizer, nessa lei aqui que eu acabo de propor, eu usei os mesmos números daqui, ó. Eu somei 1 e dobrei. Aqui eu somei 1 e dobrei. A diferença foi a ordem. Aqui eu primeiro dobro, olha aqui, eu primeiro dobro e depois somo. Porque a multiplicação tem prioridade em relação à adição. Aqui não. Aqui eu primeiro somo com 1 e só depois dobro. E por isso que na hora de escrever eu tenho que usar o parênteses. Ó. Eu mudei a ordem das operações. E para mudar a ordem das operações eu preciso usar um parêntese aqui. Mesma coisa que com 3, ó. 3 mais 1, eu somei com 1 e depois dobrei. O 4, somei mais 1 e depois dobrei. Só que a colega, né, pensou de outra maneira. Ela percebeu que somar mais 1 e dobrar é a mesma coisa de primeiro dobrar e depois somar 2. Então ela percebeu que tem outra ideia matemática por trás. Então é por isso que a gente aprende a propriedade
distributiva, ó, que de fato funciona. Então, muito curioso aí, a aluna dá uma lei que foi diferente da que eu pensei. Mas ambas estão corretas, tanto a minha quanto aqui a colega de vocês acabou de falar. Né? Então, primeiro a adição. Então, eu quis mostrar isso. Ó. Nesse exemplo foi multiplicação seguido de adição. E nesse exemplo foi adição seguido de multiplicação. Na segunda agora, vamos ver se estão ligados. O 2, o 3 e o 4, eu vou mandar para o 1, para o 4 e para o 9. Qual é a lei, pessoal? Só para deixar claro aqui, eu multipliquei por 2 e somei 1. Aqui, somei 1 e multipliquei por 2. Nesse aqui, eu elevei ao quadrado e subtraí 1. O que é que eu vou fazer agora nesse agora? E aí, galera? Primeiro a gente vai ser x menos 1 elevado ao quadrado. Primeiro a gente vai subtrair do x para depois elevar. Perfeito, exatamente isso foi o que eu pensei. Ou seja, aqui eu estou dizendo que você deve primeiro subtrair 1, né? O número, né? Qualquer, subtrair 1, e depois que eleva ao quadrado. Então, perceba que 2 menos 1 ao quadrado vai dar 1. 3 menos 1 ao quadrado vai dar 4. E 4 menos 1 ao quadrado vai dar 9. Então, assim, eu quero mostrar que, olha como a ordem das operações muda as equações. E aqui, não sei se vocês sabem, né? Que tem uma propriedade algébrica que diz que isso aqui, ó, x menos 1 ao quadrado, é o quadrado da diferença. Então, isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa lei daqui é igualzinha a essa lei daqui. Vão chegar ao mesmo resultado. Ou seja, se você pegar o número 2, por exemplo, ó, 2, elevar ao quadrado, fazer 2 vezes 2 mais 1, isso aqui vai dar 2, elevado a 2 vai dar 4, cancela com menos 4 e sobra só o 1. Ó. O nosso 1 aqui da imagem. Tá? Então, veja que a mudança na ordem muda a equação. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. E agora o último exemplo. O 3. O 12. E o 27. O 3, o 12 e o 27. Vamos mandar para o 3, para o 6 e para o 9. Que lei é essa? E aí? Nesse aqui, eu tirei a raiz e depois multipliquei por 3.
e nesse aqui. Gente, eu tô só trocando nos exemplos, ó. Tô só trocando a ordem, ó. Daqui para cá, eu tô só trocando a ordem. Como é que vai ser trocando a ordem aqui? Raiz de 3x. Exatamente. Y é igual a raiz quadrada de 3x. Ou seja, primeiro eu triplico e depois eu tiro a raiz. Eu só estou mudando a ordem das operações. E de fato, ó, se eu triplicar o 3 e tirar a raiz, vai dar 3. Se eu triplicar o 6, o 12, desculpa. Se eu triplicar o 12, vai dar 36, raiz quadrada de 36 é 6. E, finalmente, se eu triplicar o 27, vai dar 81, raiz quadrada de 81 é 9. Então, aqui muda a ordem das operações. Então, olha como é importante você perceber isso aí. Essa habilidade de entender as representações algébricas é muito importante em função. E o que vai ser cobrado de vocês, justamente a partir de agora, é que vocês olhem para uma lei dessa e diga a que categoria pertence. Então, a gente vai estudar com calma, nos próximos trimestres, as várias categorias de funções que existem. E é isso que a gente vai fazer bastante. Uma última coisa que eu preciso falar para a aula de hoje, uma última habilidade, é relativa à representação gráfica. Eu preciso que vocês vendo o gráfico de uma função, digam quem é o domínio e a imagem, tá certo? Então, eu vou criar aqui um gráfico. Vou criar o plano cartesiano primeiro, né? Porque toda representação gráfica envolve plano cartesiano. Aqui está o Y e aqui está o X. E eu não quero fazer isso 4 vezes. Eu quero fazer 4 exemplos desses aqui. Aí eu vou usar aqui o meu... Vou copiar aqui. Pronto. Tá copiado. E agora eu dou Ctrl V e vai colar esses gráficos com mais rapidez. Pronto. E pronto. Então, aqui os 4 exemplos. E agora eu vou criar 4 funções distintas. Eu quero que vocês digam quem é o domínio e quem é a imagem. Pessoal, nossa função é formada por 3 pontos, tá certo? Então, digam para mim quem é o domínio e quem é a imagem dessa função. Domínio é o valor de x. Então, o valor de x. Quais são os valores que x recebeu? Nesse ponto aqui, qual foi o valor de que x recebeu? Gente, esse ponto, qual foi o valor que x recebeu? 2.
2. E esse aqui? 4, E esse aqui? 6. Então, o domínio é formado pelos números 2, 4 e 6. E a imagem? 5, 4 e menos 2. Exatamente, obrigado. 5, 4 e menos 2. Joia. Vamos agora para o segundo exemplo. Pergunto para vocês. Esse segundo exemplo que eu acabo de fazer, sempre a função minha está de azul, tá bom? Sempre que está de azul é a função. Essa minha função agora, nesse segundo exemplo, tem quantos pontos agora? Aqui tinha 3. Aqui tinha 3 pontos. E essa função agora tem quantos pontos? Infinitos. Exatamente. Porque toda vez que eu botar uma curva, eu estou querendo dizer que nessa curva tem infinitos pontos. Qualquer curva para a gente, a partir de agora, é formada por infinitos pontos. Então, nós temos infinitos pontos. Quem é o domínio dessa função? Quem é a imagem dessa função? O domínio é o intervalo que vai do 1 ao 3. Muito Fechado. boa a palavra que você usou, intervalo, não é isso? Perfeito, está aqui pintado de amarelo. Ó, vamos pintar aqui de amarelo os domínios. E vamos pintar de de vermelho as imagens. Beleza. Pintei de amarelo o domínio, ou seja, o intervalo, como disse a colega, que vai do 1 ao 3, fechado no 1 e fechado no 3. E quem é a imagem agora, pessoal? Conjunto unitário 4. Exatamente. Só tem um elemento na imagem. Tá? Vamos botar a cor aqui para enfatizar a questão de que imagem está vermelha. Imagem está vermelha e o domínio está amarelo. Para a gente enfatizar. Beleza. Vamos agora para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo meu vai ser essa curva daqui, ó. Aqui é o menos 2, aqui é o menos 5, aqui é o 3 e aqui é o 1. Então, a pergunta é a mesma. Quem é o domínio e quem é a imagem? Antes de responder, sempre responda essa pergunta que é fundamental. Quantos pontos tem a função? Quantos pontos tem aqui? A função é sempre o que está dado de azul. Gente, quantos pontos tem essa função? Infinitos de novo. Então é engraçado ver que, nesse exemplo passado, apesar de ter infinitos pontos, o domínio teve infinitos pontos, mas a imagem não. A imagem foi unitária, né? Agora, esse exemplo aqui, quem é o domínio, pessoal? Menos 5 e 1. Mas está faltando uma palavrinha importante, qual? Intervalo. É o intervalo que vai do menos 5 ao 1. E aí eu tenho que usar colchetes, né? Intervalo. Então, exatamente como o outro, só que o outro é no intervalo do 1 ao 3. E aqui é do menos 5 ao 1. E quem é agora? Então, esse foi o domínio.
E quem é a imagem? Intervalo 3 ao menos 2. Intervalo que vai dar onde? Fala de novo. 3 ao menos 2. Só que você fala sempre o menor antes, né? Então, o intervalo que vai do menos 2 ao 3. Então, o intervalo que vai do menos 2 ao 3. Estamos aqui nós diante isso. Tá? Então, a função é só o que está de azul. Vamos usar esse combinado, né? A função é só o que está de azul. O domínio e a imagem estão com cores diferentes, para deixar bem claro. E sempre o domínio é no eixo X e sempre a imagem no eixo Y. Sempre. Para terminar, vamos ver aqui. Vai ser esse agora. Pronto. Está aqui a função que está de azul. Agora as bolinhas não estão fechadas, as bolinhas estão abertas, né? Então agora eu quero que vocês me digam quem é o domínio e quem é a imagem. E aí, galera, quem é o domínio e quem é a imagem? Domínio intervalo aqui do menos 5 ao 3. Vou escrever exatamente o que você vai mandar para mim. O intervalo que vai do menos 5 ao 3. No menos 5 é aberto ou é fechado? Aberto no menos E 5 no e no menos 3? 3. Pronto. Essa é a sua resposta. Pessoal, vocês concordam ou discordam? Ela está dizendo que a imagem é formada por tudo isso aqui. Vou pintar o que ela sugeriu. Se tiver certo ou errado, é vocês que vão dizer. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado? Tá errado, cancela. Eu vi aqui de Tá novo. errado por quê? Porque o menos 2 não faz parte do Exatamente. domínio. Ela só errou porque ela incluiu o menos 2. Então, eu tenho que botar aqui no domínio menos um conjunto unitário que tem o elemento menos 2. Olha como é fácil corrigir. Então, cuidado que a bolinha aberta diz que não faz parte. Beleza, domínio dominado. Domínio dominado, tá engraçado. E a imagem? Vamos ver se ela está dominada também. Imagem vai dar onde até onde? Ou é finita? Vamos lá. Aguardando vocês. Dois e quatro. Oi? 2 e 4. Um conjunto, é um conjunto formado só pelo 2 e pelo 4, é isso? É assim? Eu acho. Acho que é a imagem. E aí, pessoal, vocês concordam? Ela está dizendo que a imagem é só esse ponto
e esse ponto aqui. É o que ela está dizendo. Esse ponto aqui faz parte da função? Sim ou não? Que é esse que eu estou pintando agora. Faz. Faz. Ele não tem imagem, não? Tem. E foi contemplado? Não é um conjunto, é um intervalo. Ah, melhorou. Exatamente. Não é um conjunto, é um intervalo. Então, essa correção já é muito importante. Então, é um intervalo. E outra correção a fazer, qual é? Então, é um intervalo. Qual é a outra correção a fazer? A bolinha aqui está aberta. O que quer dizer isso? Que aqui tem que estar aberto também. Ok? Aqui, mesma coisa. Aqui não, ó. Por causa desse cara e desse, até seria aberto. Mas olha quantos pontos eu tenho aqui. Esses pontos aqui tem essa imagem. Então, aqui é fechado, sim. E aqui é aberto. Ou seja, aqui no -2 é aberto. E não é menos, não, né? Botei menos, mas não é menos, não. É positivo, né? Desculpa, é positivo, né? 2 e 4, né? Eu botei -2, é 2 e 4, né? Que é esse número aqui e esse aqui. 2 e 4. Mas ele é fechado, ele é aberto no 2 e ele é fechado no 4. Vocês entenderam isso aí ou não? Sejam honestas. Quem não entendeu é a hora de falar e agora. Professor, não entendi. Que aí eu vou melhorar. Ninguém vai dizer que não entendeu para eu poder melhorar o que eu fiz, porque esse desenho tá meio pequeno, tá meio xoxo aí. É, a vergonha de vocês vai custar uma explicação de melhor qualidade. Se vocês falarem que não, não. Se ninguém falar que não está entendendo, eu vou parar aqui. Bem, se vocês estão entendendo, então eu vou. Pessoal, vocês voltaram a me ver ou estão vendo a tela ainda? Estamos vendo o senhor. Pronto. Bem, já que vocês entenderam, não vou melhorar aquilo ali não, mas vocês têm que falar se estão entendendo ou não. Bem, a aula de hoje, eu sugiro que vocês assistam, então, para P2. Se vocês virem os vídeos 8, 9, 10, 11 e 12, são 5 vídeos, vocês vão ter, nesses 5 vídeos, o que eu falei em 2 aulas síncronas. A aula de sexta passada e a aula de hoje. Né? E isso, em tese, então, termina a matéria da P2. Então, na sexta-feira, eu já vou começar a matéria da P3. E na sexta-feira também, eu espero que vocês entreguem a prova P2, o relatório e façam o CAM para que eu possa corrigir o CAM também. Tá? Nesse momento estamos com 3, 6, 9, 12, 13, 22 alunos, que para uma turma de 56 é ruim, é pouca coisa, mas para uma turma, mas para o público que eu costumo ter, para o público que eu costumo ter nas turmas de dependência, eu diria que não está ruim, não, tá? Mas é óbvio que eu quero que aumente a quantidade de pessoas. A Havana perguntou se quinta tem CA, né? Eu acabei de ler no chat. Havana, quinta tem CA, sim, às 10 da manhã. O mesmo horário que aconteceu o CA de segunda-feira. Então, sintam-se todos convidados a participar. Tá?
A Vana respondeu e disse certo. Beleza. Mais alguém gostaria de saber alguma coisa? Então, eu tô me dando ao luxo. Acho que vai ser a segunda vez que eu vou fazer isso. Vocês sabem que não é comum comigo. Eu vou terminar a aula antes do horário. A aula vai até 12h15. Eu já terminei a aula. Vou só conversar com vocês agora, mas posso terminar nesse momento, porque o conteúdo das aulas está nos vídeos. Então, eu estou terminando agora com a consciência que a explicação mais detalhada e com mais calma e mais ampla do que a aula de hoje está lá nos vídeos. Quais? 8, 9, 10, 11 e 12. Porque do 1 ao 7 foi referente a P1. Quem não viu ainda do 1 ao 7, recomendo que veja sim, porque tem que saber o que é natural, o que é inteiro, o que é racional. Eu vou usar agora nas minhas representações, os conjuntos numéricos. Então precisa, essa matéria é muito acumulativa e ela é teórica. Quem acha que a matemática não é uma disciplina teórica, tem teoria sim na matemática e conceitos que você precisa entender. A matemática é muito conceitual, espero que vocês corram atrás para a gente tentar entender os conceitos. E na hora que entende os conceitos, a matemática começa a ficar mais fácil, e menos complicada, e menos decorada, que eu acho que é o grande problema da matemática. O professor induz você a decorar procedimentos, mas não diz por que o procedimento serve. E o que eu me esforço para fazer nas minhas aulas é justificar. Quem assistiu às aulas do Ferreto e assistiu às minhas aulas, viu que tem uma diferença muito grande nesse aspecto. Da mesma forma, tem uma diferença grande, que a aula dele é melhor produzida que a minha, muito melhor produzida, ele tem muito mais recursos que a minha. Em compensação, eu acho que a minha aula é muito mais justificada, explicada o porquê das regras. Lá o do Ferreto, ele simplesmente bota a regra e do tipo assim, siga, é assim, acabou. E eu acho que eu tento justificar, eu gasto mais tempo tentando justificar os conceitos matemáticos. Galera, mais alguma pergunta? Professor, tem gente querendo saber se o relatório, o senhor tem algum modelo para fazer ou não? Não, não tem o modelo. Ele não precisa, ele pode ter no máximo uma página, não precisa ter, pode até botar até 2 páginas, pode, mas uma página pode ser suficiente. Mas ele tem que estar detalhado. Eu preciso saber como é que você aprendeu, quais vídeos você assistiu, o que te ajudou a aprender ou não. E se você não aprendeu um certo assunto, você vai, eu vi o vídeo tal, mas eu não entendi aquele vídeo. Eu li a apostila tal, eu não entendi. Eu quero que vocês comentem isso, detalhado, tá? Esse é o objetivo do relatório. Então, não tem modelo. Siga o seu modelo. Pode ser digitado, se você quiser, tá? O manuscrito era só para prova, tá? Pode ser digitado, se você quiser. Tá bom, galera? Dúvida tirada, Luana? Professor, é para entregar novamente pelo WhatsApp? Novamente, Alessandra, exatamente. Dinâmica sempre o WhatsApp. Ficou fácil? Ficou legal? Ficou, né? A Alessandra respondeu pelo Zap, pelo chat, e disse que ok, então tá bom. Beleza. Galera, mais alguma? Professor, em questão ao Khan, estão perguntando aqui porque tem gente que já fez ano passado o Khan Academy e tá Sim. 100% em algumas coisas que o senhor pediu. Aí tem que refazer tudo de novo? Não, provavelmente não. Só se vincular à minha turma. Tem que estar vinculado à minha turma para que eu veja essa produção dele. Mas se não tiver vinculado à minha turma, eu não vou ver. Ok, Tá joia? Mas não precisa fazer de novo, não. tá certo. Tá joia? O que mais, pessoal? Então chegou a hora de partir. A dor do parto é grande, mas é hora de partir, né? Peraí, Cauã fez uma pergunta, do modelo. Foi Cauã que fez, que foi e que Luana me leu para mim. Obrigado, Luana. Então, Havana, tchau para você e tchau para todos vocês, então, agora. Eu vou parar a gravação nesse momento, viu? Gravação interrompida.